Você manda uma mensagem para a gente pelo CBN Empregos e Concursos, @redebahia.com.br ou pelo Facebook, CBN Empregos e Concursos. É a nossa página, você curte, fica sabendo de tudo. E também você pode mandar por torpedo a sua mensagem 71 8890 9191. A Secretaria de Educação convoca professores aprovados em seleção. A divulgação foi feita para convocar 687 professores aprovados no processo seletivo simplificado em regime especial de direito administrativo, REDA, essa excrescência que nós temos aqui na Bahia, que é uma verdadeira burla ao concurso público. Essas contratações temporárias para cargos de natureza nitidamente temporárias, cargos que deveriam ser providos por concurso público, e a gente continua vendo isso no dia a dia acontecendo aqui na nossa Bahia. Mas para quem participou, eu sempre incentivo que as pessoas participem, é muito melhor que as pessoas preparadas sejam selecionadas, mesmo que seja para esse contrato temporário. Então, quem participou dessa seleção e foi aprovado, deve observar que até o dia 18 de novembro, deve ser feito o seu comparecimento à DIREC, a que pertence o município para o qual você foi aprovado. No caso de Salvador e região metropolitana, deverão se dirigir à Secretaria da Educação, situada na Paralela, na 5ª Avenida 550, no CAB. Térreo, na sala 4. E você pode ter acesso ao link com a lista de convocação na nossa página no Facebook, CBN Empregos e Concursos. Daqui a pouquinho a gente dá muito mais informações a respeito de concursos públicos, de interesse de todos. E agora a gente vai conversar sobre o concurso da Polícia Civil. Mais uma vez, a gente traz esse tema. Aliás, eu queria até chamar a atenção das pessoas que acompanham o nosso programa, que a gente aqui aceita sugestões de pauta. Dessa vez, essa sugestão de pauta é muito engrandecedora para o nosso programa. Nós vamos entrevistar o jurista gaúcho, doutor Auri Celso Lima Lopes. Auri Lopes, muito conhecido no Brasil inteiro. Alguns candidatos solicitaram que ele analisasse a polêmica questão da prova do concurso da Polícia Civil aqui, e a gente vai conversar com ele sobre o entendimento que ele tem. Você pode participar do programa enviando sua mensagem pelo 8890 9191. Boa tarde, professor Auri, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer receber o senhor aqui no nosso programa. Espero que em uma outra oportunidade, o senhor estando aqui em Salvador, nos dê o prazer da sua presença física aqui no nosso estúdio. Mas hoje a gente conversa por telefone sobre esse polêmico caso. Aliás, eu queria saber do senhor se é polêmico porque existe um grupo defendendo um ponto de vista e outro defendendo outro, isso eu me refiro aos candidatos, ou se há alguma dúvida a respeito do cabimento da prisão preventiva naquela questão do concurso de delegado aqui da Bahia. Bom, na verdade, a questão me surpreendeu quando eu analisei, porque efetivamente não há espaço para polêmica. A polêmica se criou exatamente pelo gabarito e, digamos, a falta de flexibilidade da banca examinadora. Inclusive, juridicamente, a questão também não é polêmica. Significa dizer, só para nós nos situarmos, era um caso, contava uma história longa, onde uma pessoa foi executada praticamente por quatro outras pessoas, e 2 foram identificados pela esposa da vítima, a namorada da vítima que estava ali, e os outros 2 não foram identificados. Enfim, nós tínhamos ali um caso tipo de um homicídio qualificado, a banca até considerou como homicídio duplamente qualificado. O detalhe todo ficava em torno dessa situação, reconhecimento. Também essas pessoas teriam ameaçado a esposa da vítima, então nós teríamos ali ameaça, risco para a prova. São pessoas com antecedentes, conforme a questão aqui todas, com uma vasta folha de antecedentes. Haviam digitais que comprovavam, havia o reconhecimento por parte dessa vítima que sobreviveu. Depois eles foram procurados, não foram localizados, ou seja, já um risco de fuga, e toda uma gravidade do crime, etc. A pergunta era relativamente tranquila. O delegado, qual conduta deveria ter naquele momento, né? Se o delegado, então, como deveria proceder, qual é a medida cautelar pertinente. A questão é simples, a banca entendeu que só caberia prisão temporária. Claro, a prisão temporária cabe, só que a prisão temporária, ela serve para a investigação, para a tutela da investigação naquele rol taxativo de crimes, quando você tiver fumaça de autoria e materialidade ali e houver necessidade para investigação. A prisão temporária, prazo certo, 5 dias prorrogados mais 5, ou hediondo 30 mais 30. Só que tem um detalhe, a prisão preventiva
também cabe em qualquer fase do inquérito ou do processo, só que, claro, ela atende a outro interesse. Aqui nós vamos tutelar a opinião pública ou a ordem pública, a ordem econômica, que na verdade não são cautelares. Eu critico isso no meu livro Direito Processual Penal e mostro que isso aí não é cautelar e que é substancialmente inconstitucional, mas também temos outros dois casos de tutela ali, que é o risco de fuga e a tutela da prova. Nesse caso específico, eu li a questão, examinei, e para mim é muito tranquilo. Caberia tanto a prisão temporária, o pedido de prisão temporária, como também um pedido de prisão preventiva. E tem elementos de sobra para justificar um pedido e até uma decretação de preventiva. A questão, ela queria saber a posição do candidato como delegado. Ora, eu como delegado, eu tenho ali sim um espaço discricionário para decidir, conforme o meu interesse na investigação, entre uma prisão temporária, que vai ter um prazo certo, curta duração, se isso me interessa eu posso pedir, ou então, se eu entender que o crime é grave, que a situação é grave, que há efetivamente risco para a prova, e a questão dava elementos que demonstravam risco para a prova, quando fala da ameaça de testemunhas, então havia risco para a prova, havia risco de fuga, porque as pessoas, os suspeitos foram procurados e não foram encontrados, e havia até, se quisesse, um eventual risco ali para a ordem pública, porque são suspeitos com vários antecedentes, envolvimento com tráfico de substâncias entorpecentes, que cometem uma execução. Também se sustentava. Então, em suma, se eu, delegado, quisesse, teria condições tranquilas de pedir uma prisão preventiva e com uma grande possibilidade na prática de ter êxito. O que a banca fez, e aí cometeu um erro crasso, foi considerar errado quem sustentou o cabimento da prisão preventiva. Ora, o que nós poderíamos discutir é, dentro de uma situação como essa, qual seria a medida mais adequada? Ah, bom, a banca poderia ter adequado que seria uma prisão temporária, mas jamais poderia ter considerado errado a preventiva, e vou dizer até, creio que também seria um erro valorar de forma diferente, diminuir a nota por quem optou pela preventiva. Caberia, e a prisão preventiva cabe no inquérito, e outra, é bastante usual e bastante recorrente. Eu vi que algumas pessoas opinaram, né, enfim, na parte do gabarito, o gabarito tenta justificar dizendo que, na prática não se pede preventiva em inquérito. Errado! A preventiva no inquérito é de uso recorrente, muito comum, previsto em lei desde 1941. Então não tem nenhuma novidade. Com a reforma da lei 12.403, que aconteceu nas cautelares em 2011, isso não foi alterado. Continua cabendo preventiva na fase de inquérito. Então, em suma, eu diria, a polêmica nasce de maneira justificada e decorre da indignação daqueles que tiveram a questão mal valorada. E me parece que houve um erro crasso da banca ao não considerar ou ao desvalorar esta resposta de cabimento à preventiva. Então, em suma, me parece que sem nenhum problema, eu banca, teria que admitir qualquer das duas prisões, temporária ou preventiva. CBN Salvador, a rádio que toca notícia, 1h16, a gente está conversando com o professor Aury Lopes sobre o caso da Polícia Civil da Bahia, do concurso da Polícia Civil da Bahia, que tem causado aqui um grande debate, inclusive com ações na Justiça, com liminares obtidas. O professor Aury, ele tem doutorado em Direito Processual Penal pela Universidade Complutense de Madrid, desde 1999. Foi professor da Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 1993 a 2003. É professor da graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul desde 2000 e professor titular do programa de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Além disso, professor Aury, que é muito conhecido de quem participa de concurso. Aliás, quando eu comentei que a gente estava fazendo contato para isso, eu recebi muitas mensagens de alunos, de admiradores do professor Aury, demonstrando sua alegria pela sua participação aqui, nessa possibilidade de participar do nosso programa. Ele também é membro da comissão instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, que vai estudar, analisar e emitir nota técnica sobre o novo Código de Processo Penal brasileiro e membro do Conselho Diretivo para a Ibero-América da Revista de Direito Processual, vinculada ao Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Portanto, a sua dedicação ao tema não é recente e não é em pouca intensidade. Muito pelo contrário, é uma pessoa muito preparada, muito conhecida de quem participa de concurso, quem estuda para concurso público. Trata-se, portanto, de uma posição muito abalizada. E volto a dizer que os ouvintes que quiserem dar sugestão de pauta, de entrevistados, a gente está aqui à disposição e eu
até me congratulo com esses colegas que estão aí disputando, estão lutando por essa correção, né, por esse reparo. E pergunto ao professor Auri, o senhor nota, professor, pela sua experiência, uma certa resistência nas bancas em admitir um erro? Isso teria uma razão baseada na vaidade ou em questões econômicas, haver um novo questionamento ou a parte eventualmente prejudicada? Primeiro, se o senhor reconhece a existência dessa dificuldade, dessa resistência em corrigir gabaritos divulgados, e qual seria a razão para isso? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que é um imenso prazer participar desse programa, até porque eu tenho um carinho muito especial pela Bahia e vou muito a Salvador, interior da Bahia, eu tenho um carinho muito especial pelos baianos e tenho acompanhado essa trajetória dos concursos desde muito tempo, quase 20 anos. E a minha experiência em bancas, inclusive antigamente quando os exames da OAB eram feitos nos estados, eu elaborava a prova de processo penal, é claro que é natural que a banca tenha uma certa resistência em admitir um erro. Isso é da essência humana, é como o juiz, você esperar que o juiz vai exercer o seu juízo de retratação quando se entra com recurso em sentido estrito. Quer dizer, acontece, mas não é o comum. Então aqui a situação é um pouco mais grave, porque quando é num processo específico, a retratação tem um efeito, uma modulação de efeito diferenciada. É naquele caso. Agora aqui não. Aqui a banca cometeu um erro, talvez a banca aqui tenha adotado algum setor doutrinário isolado nessa matéria, e agora, se tiver que enfrentar e assumir que errou, isso gera sim um certo descrédito, isso é difícil ser feito, mas principalmente gera um reflexo bastante grande no que se refere ao número de aprovados nessa fase, consequências disso a médio prazo. Agora, eu vou ser muito franco, eu sempre adotei uma postura em bancas que participei de assumir o mais rápido possível o erro e minorar os eventuais problemas que tenham surgido. Eu prefiro assumir o erro. Sabe, não tive situações tão graves, mas cometemos algumas situações de não prever uma hipótese de resposta, e alguns alunos adotaram uma linha de raciocínio que eu efetivamente não tinha previsto, e eu tenho uma tranquilidade, nesse ponto eu tenho a maior tranquilidade, a maior facilidade do mundo de admitir que eu não tinha pensado nisso, Flávio, e nós exercíamos a retratação e admitimos isso. Agora, nesse caso aqui, a banca realmente está resistindo a assumir esse erro, talvez por uma série de fatores, enfim, efeitos reflexos econômicos, de desgaste da banca, talvez um pouco de vaidade, mas eu sinceramente a postura mais inteligente aqui seria assumir que houve uma leitura restritiva do problema, que houve uma interpretação reducionista das respostas possíveis e que nós temos sim que aceitar a resposta como válida de quem sustentou a prisão preventiva, porque é perfeitamente cabível. Não é nem uma questão de posição minoritária. Não se trata de o aluno assumir uma posição que não é pacífica. Não. Nós estamos falando de uma postura que é tranquila. É admitido no Brasil inteiro, tanto na parte teórica como na prática. Não existe nem aquela dicotomia de dizer, mas na prática é diferente. Não, a prática policial é recorrente o uso da preventiva sim, vai depender da necessidade, da gravidade do crime, dos interesses da autoridade policial. A prisão temporária, ela não é obrigatoriamente preparatória da preventiva. Isso está errado. Preventiva e temporária são duas prisões cautelares autônomas e independentes, que atendem a finalidades diversas. Mas nessas finalidades diversas, eu, delegado, tenho sim a opção, conforme a minha necessidade, de optar por uma ou por outra. E ambas estão certas. E eu vou dizer até mais. Nessa questão, ela falava no final que o inquérito já estava tramitando há 25 dias e encontrando-se concluso para a autoridade policial, restando a complementação de diligências. Tem um detalhe ainda para fortalecer esse argumento, que é, aí sim, tranquilo, prisão temporária só cabe na fase de inquérito. Uma vez oferecida a denúncia, não cabe mais, tem que soltar. Portanto, os delegados podiam pensar, olha, nós estamos diante de pessoas perigosas, de um crime grave, um crime violento, um crime de homicídio duplamente ou triplamente qualificado, não me lembro, mas é duplamente qualificado, pessoas com antecedentes, quer dizer, não é só uma questão de tutelar a investigação, é uma questão de tutelar a prova, é uma questão de tutelar a aplicação da lei penal. Pede a preventiva. Por quê? Porque essa preventiva vai durar todo o inquérito e vai continuar no processo, enquanto houver necessidade, porque a preventiva não tem prazo máximo de duração. Ela vai atender a um critério de necessidade. Então, eu sinceramente, não precisa nem fazer esforço. Eu até acho que seria mais adequado para a gravidade desse caso uma prisão preventiva. Agora, eu se estivesse na banca, aceitaria tanto a temporária como a preventiva, ainda que eu me inclinasse mais pela preventiva. Agora, a banca podia ter se inclinado pela temporária, mas não podia ter considerado errado quem apontou a prisão preventiva. Porque, volto a dizer, para encerrar, é tranquilo o cabimento. Não há nem divergência, não há nem problema, não é nem questão de posição minoritária. É algo tranquilo de se admitir.
CBN Salvador, a rádio que toca notícia, 1h23. A gente está conversando com o professor Aurí Lopes Júnior. Chegou aqui uma pergunta de Edson Peixoto, que já foi respondida pelo professor. Ele pergunta se na prática isso é feito. Ou seja, recorrente. Mais outra pergunta aqui de um ouvinte que não se identifica. Essa daqui o professor não vai poder responder, porque trata-se de um assunto, apesar de haver uma correlação, mas não é o tema que a gente está abordando. Ele diz que gostaria que o professor Aurí comentasse sobre a discursiva de investigadores na questão 2.2, falar sobre a súmula 14 do STF. No mesmo tópico de processo penal, não tinha nada sobre isso em outra oportunidade. Até porque eu realmente não tenho a prova inteira aqui. Na verdade, a prova de para outro cargo, né? Para o cargo de investigador, não é o caso. E uma outra pergunta aqui, de Norma Andrade, é como o professor vê a aceitação no gabarito de outro concurso pela mesma banca de uma resposta onde se aceita a preventiva. Só reforça a minha argumentação de que a banca está equivocada. Quer dizer, eu passei por uma questão dessas, eu até já aproveito para divulgar no meu Facebook, sejam meus seguidores, ali a gente traz a discussão, e eu trouxe uma discussão, até por indicação de um candidato da Bahia, exatamente essa situação. Uma mesma pergunta, eu não me recordo exatamente qual era agora, onde a banca, num concurso, estava certo, na outra estava errado. Isso é uma incongruência absurda, que gera um prejuízo para o candidato, e eu acho que a gente tem que aprender a ter um pouco mais de respeito em relação ao concursante. A vida de concurseiro, de concursante, é uma vida difícil. O cara se prepara meses a fio, estudando aí 18 horas por dia, vai fazer uma prova com uma alta carga de ansiedade, de nervosismo, e começa a questionar coisas ou absurdas, de rodapé, do rodapé, ou exemplos absurdos que não acontecem na vida real, e os concursos estão cheios de situações absurdas, ou então a banca faz uma questão como essa, que é uma questão a questão é boa, a questão é bem concreta, é bem razoável, é bem pé no chão, é o dia a dia, mas não pode fechar na hora da resposta e admitir só aquilo que eles acham que é o certo. Então, eu acho que a gente tem também que ter um pouquinho mais de respeito por quem estuda, se dedica, porque uma pessoa vai lá, reprova num concurso como esse por décimos ou por poucos pontos, por uma questão mal corrigida, e aí você vai passar mais 1 ano ou 2 estudando, aumenta a ansiedade, vai de novo. Isso é um sofrimento, isso sim é um crime hediondo, é uma tortura. Professor, para os nossos ouvintes seguirem a sua página, como é que a gente localiza? Eu já estou com ela aberta. No Facebook, Aurí Lopes Júnior, Aurí Lopes com Y. Perfeito. Entre no meu Facebook lá, a gente até estou na frente, é Aurí Lopes Júnior. Perfeito. Tem lá minha foto, a capa dos meus livros, Aurí Lopes Júnior com Y. Tem aqui a obra Prisões Cautelares, Direito Processual Penal, Investigação Preliminar no Processo Penal. Eu botei só 3, que é o que cabia ali. Perfeito, mas certamente a partir daí os que ainda não conhecem o seu trabalho vão passar a conhecer. Muita gente aqui na Bahia está atenta para o seu pronunciamento, né, para suas manifestações a respeito desse assunto, porque de fato retrata uma preocupação que não é uma preocupação apenas de um cidadão que quer os concursos sendo respeitados, mas a preocupação de quem quer ver a ciência jurídica sendo tratada como deve ser. Com seriedade, nós temos que ter seriedade. É a vida das pessoas, né? Professor, uma pergunta que chegou aqui também do ouvinte Rodrigo Góes. Ele pergunta, o professor acredita que seja um caso de erro crasso e que o judiciário pode intervir? Creio que sim. O que eu tenho visto muitas vezes são as bancas se protegendo em cima dessa visão de que o Poder Judiciário só pode intervir sobre aspectos formais, de legalidade. Eu penso que uma situação como essa é um erro grave e que, portanto, o Poder Judiciário não pode se omitir diante de uma injustiça como essa, que vai causar um prejuízo para talvez centenas de pessoas. E é um prejuízo econômico, é um prejuízo de desgaste emocional, enfim, um dano moral. Ou seja, eu vejo como necessário o Judiciário para dizer para a banca, você não pode fazer uma restrição dessa natureza. E o senhor acha que seria o caso de uma ação civil pública pela OAB ou pelo Ministério Público para que todos sejam beneficiados? Olha, é uma tese. Aí eu, sinceramente, qual seria? Porque eu sou processualista. Em processo, a gente sempre trabalha com estratégia. Tudo é uma questão de estratégia. Você tem que planejar sua movimentação, quais são as consequências, quais são as possíveis movimentações do oponente. Essa é a lógica de processo como o Dioco desde Calamandrei. Então aqui, essa pergunta sim, eu precisaria sentar e dizer,
estudar o caso para saber qual seria o instrumento processual adequado. Se vai ser uma ação civil pública, se vão ser ações individuais, se vai ser coletivo, o que vai ser. Mas só que aí sim precisava ter uma análise mais detida. Agora, com certeza, uma questão como essa, onde você altera o gabarito, me parece uma questão mínima de bom senso. Você tem que recorrigir as questões de todo mundo e vai ter que considerar aqueles que tinham acertado e você deu errado. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Espero em outra oportunidade voltar a conversar com o senhor. Um grande abraço. Foi um prazer, um grande abraço. Nós conversamos com o professor Aury Lopes Júnior, que se manifestou a respeito do concurso da Polícia Civil, da prova para delegado, em que aqui na Bahia vários candidatos obtiveram liminar na Justiça e a questão ainda não foi definitivamente julgada. Você pode participar do nosso programa. Aqui tem algumas perguntas que chegaram sobre outros assuntos. A gente priorizou as perguntas dirigidas ao professor Aury, mas tem outras perguntas que a gente vai ter que deixar para amanhã, porque o nosso tempo está estourado. Essa entrevista foi fantástica, muito explicativa, muito clara, até para quem não é da área, deu para entender o que foi que aconteceu nesse concurso. Mas eu preciso dizer a vocês que o concurso da Procuradoria-Geral do Estado foi prorrogado, o prazo de inscrições, e que o serviço intermitente tem 5 vagas temporárias para o período natalino. E a gente chegou ao final do nosso programa. Jaqueline nem abriu a boca hoje, né, Jaqueline? Só para bocejar de sono aqui. Pois é, Jaqueline, que tinha Mas até eu um vou comentário. abrir a boca agora para mandar um beijo para Sheila Anunciação, Lula Tavares, Lorena Dias, Arthur Queiroz, a turma do CBN Bate-Papo que já está ali esperando a gente para começar a mandar brasa aqui. E amanhã Jaqueline vai falar sobre as profissões que tem mais psicopatas, que saiu no Ibaía Ele aponta ontem. para mim, ó, gente. Sabe quem está encabeçando a lista, né? Radialista, advogado, são os primeiros da lista. Seu nome vai sair agora, calma, Paulo. Tivemos trabalhos técnicos de Paulo Roberto Fernandes, produção Jaqueline Bonatti, direção nacional de jornalismo Marisa Tavares. Apresentação Valdir Santos. Fique agora com o CBN Bate-Papo, com a apresentação de Sheila Anunciação e Lula Tavares. CBN, Empregos e Concursos. Terça-feira de 2013, os líderes da base aliada na Câmara atenderam ao apelo do governo por mais negociação e adiaram a votação do Marco Civil da Internet e do Código de Processo Civil.